Oi, galera, aqui é a Raíssa do Um Livre Só e no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre Terra das Mulheres, da Charlotte Perkins Gilman. Terra das Mulheres é um clássico publicado originalmente em 1915 e foi a inspiração para o criador de Mulher Maravilha. Aqui no Brasil, o livro é publicado pela editora Rosa dos Tempos. Nesse livro, a gente vai acompanhar 3 exploradores, o Van, o Jeff e o Terry, que durante uma expedição ficam sabendo da existência de um país isolado e povoado somente por mulheres. Na visão machista deles, um país povoado somente por mulheres seria desorganizado, caótico, subdesenvolvido e selvagem. Mas como isso daí representa um desafio para eles, eles decidem ir lá para conhecer o local. Chegando lá, eles se deparam com o oposto do que eles estavam imaginando. Um país extremamente organizado em que todas essas mulheres vivem em igualdade e harmonia. E aí o primeiro pensamento deles é que não há como um país povoado somente por mulheres ser tão perfeito assim. Então, na visão deles, há homens e eles precisam encontrar esses homens, mas que esses homens devem viver isolados e aí eles só vêm para a parte mais central do país, que é onde eles estão, para se reproduzir. Então, para eles, o país seria nada mais do que uma espécie de grande harém. Os 3 vão convivendo ali com essas mulheres e vão aprendendo um pouco mais sobre elas, sobre a organização desse país, principalmente o Van, que é o que está mais disposto. E é muito interessante ver esse contato entre 2 culturas tão diferentes, principalmente no caso desses homens que vieram de uma realidade bastante machista. E essas mulheres, elas são autossuficientes, vamos dizer assim. Então, algumas falas machistas que eles têm e algumas atitudes, elas vão desarmando eles com respostas muito espirituosas e que na sociedade deles seria considerado um absurdo, mas que essas mulheres respondem dessa forma porque elas simplesmente não conhecem outra realidade e para elas é até meio inadmissível. A autora vai utilizar uma realidade em que existem só mulheres justamente para questionar esse machismo dessa sociedade na qual ela estava inserida. Então elas vão assim dar respostas para esses homens que eles vão ficar sem fala. Eu fico imaginando qual foi a reação das leitoras de 1915 a esse livro, porque para mim, que li ele em 2019, é impossível não me irritar com o machismo desses 3, principalmente do Terry. Assim, ele é inclusive descrito na sinopse como um machão, assim, e ele não tá nem aí, ele se orgulha muito do ponto que ele é machão, sabe aquele cara que é macho? Acho que se ele existisse, ele cuspiria no chão, sabe assim? E assim, eu li esse livro durante a última maratona literária 12 horas mais 12 horas que eu fiz. E durante o vlog, vou deixar o vídeo nos cards pra vocês assistirem, eu falei várias vezes que eu o detestei, assim, porque não tem como. Quando ele fica sabendo da existência desse país, ele é um dos primeiros a falar que não tem como um país de mulheres ser tão organizado, porque na visão dele, mulheres são irritadistas, mulheres não sabem conviver umas com as outras, mulheres são histéricas, invejosas e elas competem o tempo todo entre si. E aí antes dele chegar lá, ele fica falando que vai ser como se ele estivesse numa espécie de harém, ele vai ter um grande harém, essas mulheres vão estar ansiosas para servi-lo, ele realmente acha que ele vai ter várias concubinas e várias empregadas. A visão dele sobre a mulher é que a mulher é irritadiça e tem uma vontade muito grande de servir o homem, porque essa é a nossa natureza, e se não for ele obriga, essa é a mentalidade dele, sabe como é que é? E aí, quando ele chega lá, vai convivendo e começa a ver que não é bem assim, e começa, inclusive, a ver que esse país povoado somente por mulheres é melhor do que a sociedade em que ele vive, em que os homens são a figura central, ele começa a falar que não tem condições, que com certeza existe algum homem em algum lugar que ensinou isso para essas mulheres,
ou que algum homem antepassado dessas mulheres que ensinou isso para elas. Então ele fica o tempo todo atribuindo o que ele vê de positivo e as realizações dessas mulheres a homens que na realidade não existem na história. No vlog da maratona eu estava revoltadíssima. Será que as leitoras de 1915 enxergaram as atitudes desses homens da mesma forma que a gente as vê em 2019? Provavelmente não. Então esse é um livro que, quanto mais o tempo passa, mais as mulheres adquirem direitos e mais a mentalidade das pessoas evolui, mais importante ele se torna e mais facilmente a mensagem que a autora quer passar é compreendida. Então esse é um livro que está envelhecendo, vamos dizer assim, muito bem. E a linguagem que a autora utiliza ajuda muito isso, porque ela escreve de um jeito muito simples. Ela não fica enchendo muita linguiça, justamente para que o leitor dela entenda muito mais facilmente a mensagem que ela quer passar. Esse é um livro super gostosinho, super fácil de ler, e ele deve ser lido por todos. O narrador dessa história é o Van, e assim como a autora, ele é sociólogo. E é evidente que a autora trouxe essa experiência dela para escrever essa história. Parece mesmo que a gente está lendo um relato sociológico. O tempo todo o Van está querendo compreender a história dessa sociedade, como é que ela se organiza, como é que ela funciona a respeito da cultura, da divisão do trabalho. Então é por meio das descobertas que ele faz e dos relatos que ele faz pra gente que a gente vai compreendendo essa história e o funcionamento da Terra das Mulheres. Vocês devem estar se perguntando duas coisas que eu ainda não mencionei aqui. Como que é possível um país ficar isolado dessa forma e como é possível que ele seja um país só de mulheres sem ter nenhuma explicação muito fantástica e muito fantasiosa para isso? E como que essas mulheres se reproduzem, como que esse país é povoado e sim, há crianças nessa história. Mas essa é uma informação que eu acho que é legal vocês irem descobrindo isso aos poucos. É muito interessante, então eu não vou falar disso aqui. O livro tem um prefácio que é muito bem escrito e ajuda muito na compreensão da história, mas que eu recomendo que vocês leiam depois que vocês terminarem de ler a história. Porque assim, eu li ele na ordem que ele tá aqui, eu li ele antes e eu tomei spoiler. Na verdade, se vocês querem saber durante a história como que esse país é povoado, então como que existe reprodução nesse lugar e se existe reprodução nesse lugar, eu recomendo que vocês não leiam nem a sinopse que está aqui nas orelhas, porque ela menciona um pouco disso. Ela não dá tantos detalhes, mas ela fala como isso acontece. No mais, fica aqui a recomendação desse livro incrível. Espero que vocês leiam. Quem leu, me conta aqui nos comentários o que vocês acharam. Se você se interessou por esse livro e quiser comprar, compra na loja da sua preferência utilizando um dos links que estão no box de informação. Comprando qualquer livro utilizando os links que eu deixo na descrição dos meus vídeos, vocês ajudam a financiar o canal com uma parcelinha da sua compra, sem pagar nada a mais no valor do livro por isso. Se você gostou desse vídeo, clica muito em gostei aqui embaixo para me ajudar na divulgação. Se inscreve no canal se não for inscrito e compartilha esse vídeo para os seus amigos. Não deixa de passar lá no blog e de seguir o canal em todas as redes sociais. Todos os links, como sempre, estão no box de informação. Assiste esses dois vídeos que estão aqui do meu lado, que eu acho que eles podem te interessar. É isso, beijo, tchau e até o próximo vídeo.